Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula do professor Marcelo e hoje nós vamos falar de equação do primeiro grau com uma incógnita. Então vamos lá, preste atenção na teoria que vocês vão pegando o manejo da resolução da equação. Então vamos entender algumas coisas. Então vamos lá. A equação do primeiro grau com uma incógnita é uma ferramenta que resolve grandes problemas da matemática e até mesmo no nosso cotidiano. Encontrado o valor da incógnita, deixa eu colocar uma canetinha aqui, gente, para a gente poder grifar isso com ênfase para vocês. Então, ó, encontrado o valor da incógnita e substituído na expressão, vamos encontrar a identidade matemática que consiste em uma igualdade verdadeira. Então vamos lá. Primeira coisa, ele diz aqui que a ferramenta resolve grandes problemas na matemática e até mesmo no nosso cotidiano. Então vou dar um primeiro exemplo aqui de um táxi, preste atenção. Você vai pegar um táxi. Quando chega lá no táxi, o cara diz assim: o preço fixo, ou seja, entrou no táxi, você tem que pagar R$5. E a cada quilômetro rodado, você vai pagar R$2. Ok? R$2. Quanto você vai pagar na corrida? Então preste atenção. Veja aqui, isso é a equação do primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho equação que eu tenho uma igualdade, eu tenho letras, ou seja, letras ou símbolos. Esse quadrado aqui é um símbolo, poderia ser uma letra. Eu estou querendo achar o valor que eu coloco aqui para que essa igualdade seja igual a R$25. Ou seja, a corrida vai ser R$25. Então preste atenção. Ele está dizendo que entrou no táxi, paga R$5 e a cada quilômetro rodado você paga 2. Se você vai numa viagem de 10 quilômetros, quanto você vai pagar? Você vai pagar 10 vezes 2. Por quê? Porque cada quilômetro vale R$2. 10 vezes 2 mais 5, que é o valor fixo, que quando você entra no táxi, você já está devendo R$5. Entrou no táxi é o valor fixo. Tá certo? E a cada 1 quilômetro rodado, você paga R$2. Então a fórmula ficou, ó, 10 quilômetros, está aqui, vezes R$2 por quilômetro rodado, mais os R$5 de valor fixo. Então, ó, 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. 2 vezes 10, 20. E 20 mais 5, 25. Aí eu fiquei, ó, de um lado eu fiquei, isso aqui tudo dá 25, que é igual a 25, tá aqui, ó, 25 igual a 25. Então isso é verdadeiro. Então, ó, vamos encontrar uma identidade matemática que consiste em uma igualdade verdadeira. Tá aqui, ó, 25 é igual a 25, então isso aqui é uma igualdade verdadeira, ok? Então isso é um exemplo prático da equação do primeiro grau com uma incógnita. Eu dei um exemplo aqui de um táxi, mas nós temos N exemplos que a gente pode exemplificar a utilidade dela em nossa vida, certo? Então vamos continuar. O que é uma equação do primeiro grau? Então, ó, uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1, isto é, o expoente da incógnita é 1. Então, preste atenção. Essa expressão matemática é uma expressão de uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, ó, toda vez que você se deparar com uma equação desse tipo, você está trabalhando com uma equação do primeiro grau. Marcelo, tem um monte de letra aí, eu não estou entendendo nada. Então vamos lá, preste atenção. O x é a incógnita. Então a minha incógnita
é o x, ó. É o que eu não sei quanto é. Ou seja, o valor que devemos encontrar. Então, x na equação do primeiro grau é o que a gente chama de incógnita. A e B são chamados coeficientes da equação. Então, ó, eu tenho dois coeficientes, coeficiente A e coeficiente B. Então, sempre o coeficiente A vai ser o coeficiente que multiplica o x. E sempre o coeficiente B é o que a gente vai ser o que a gente chama de termo independente. Por que, professor? Termo independente, porque ele não multiplica nenhuma incógnita. Ele está aqui livre. Como ele não multiplica nenhuma incógnita, a gente chama ele de termo independente. Tá certo? Então, aqui, ó, já o A, ele é o coeficiente que multiplica x. E B é o termo independente. É o coeficiente que é o termo independente. Então, quantos coeficientes tem a equação do primeiro grau? 2. Coeficiente A e coeficiente B. O coeficiente A é sempre o cara que multiplica x e o coeficiente B é o termo independente. Então, toda vez que você se deparar com uma equação desse tipo, você está trabalhando com a equação do primeiro grau, tá certo? Ele ainda diz aqui, ó, o coeficiente A deve ser sempre diferente de zero. Por quê? Preste atenção. Se esse A for zero, eu vou fazer 0 vezes x vai dar 0. Então, isso aqui soma e vai ficar só B. Ó, se o A for 0, a gente vai fazer isso aqui, ó. 0 vezes x mais B igual a 0. 0 vezes x é 0. Vai ficar B igual a 0. Então, ó, B igual a 0 é diferente de AX mais B igual a 0. Então, ou seja, isso aqui não é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Por esse motivo, o A tem que ser diferente de zero. Ou seja, ele pode ser maior do que zero, ele pode ser menor do que zero. Ele não pode ser igual a zero. Beleza? Então, vamos a alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Só é você transferir, ó. Eu tenho a incógnita x, ó, a incógnita x está aqui. O A, esse 2 aqui, ó, representa o A, ou seja, o meu coeficiente A é quem aqui? 2. E o meu coeficiente B, quem é aqui? É 5. Então, se cair uma questão que diz assim, dada a equação do primeiro grau, 2x mais 5 igual a B, qual o valor dos coeficientes A e B? Você diria que A é igual a 2 e B é igual a 5 nessa equação. Professor, por que A não é 5? Porque o que eu acabei de explicar aqui há pouco tempo atrás, o A é sempre o coeficiente que multiplica x. Quem é que está multiplicando x? É 2 ou 5? É 2. Então, o A é 2 e B é o termo independente, ou seja, que não multiplica nenhuma incógnita. O 5 não está multiplicando ninguém. Então, o coeficiente B é igual a 5. Então, isso aqui, ó, eu posso perguntar numa atividade e você já vai saber. Então, quem é o coeficiente A? É o coeficiente que multiplica x. Quem é o coeficiente B? É o coeficiente que é o termo independente, que não multiplica nenhuma incógnita. Então, vamos ver aqui, ó, outro exemplo de equação do primeiro grau. Professor, o senhor disse que para ser uma equação do primeiro grau tem que ter um coeficiente A. Esse aqui tem. Tem não, professor, só estou vendo o x. Cadê o número que multiplica o x? É 1. Toda vez que tem... eu não preciso colocar esse 1 aqui. Eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores. Eu não preciso colocar. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar qualquer número por 1, não vai alterar o valor do número, vai continuar o mesmo número. Ou seja, 1 vezes x é x, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5, ou seja, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu não preciso escrever ele aqui, mas eu tenho que saber que ele aqui. Então, nesse caso, A é igual a 1 e B
é igual a 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Macete para a solução da equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Presta atenção bem direitinho que vocês vão entender. Então, vamos lá. Devemos deixar, presta atenção, ó, devemos deixar tudo que depende da incógnita no primeiro membro e tudo que não depende da incógnita no segundo membro. Em outras palavras, ó, vou falar a mesma coisa que está dita aqui, só que em outras palavras. Tudo que tem letra fica no primeiro lado da igualdade. Ou seja, ó, se eu tenho uma igualdade, o primeiro lado da igualdade é esse e o segundo lado da igualdade é esse. Então, numa equação do primeiro grau, tudo que tem letra eu deixo no primeiro lado da igualdade e tudo que não tem letra eu passo ele para o segundo lado da igualdade. Esse é o macetezinho clássico de equação de segundo grau. Então, vou repetir. Tudo que tem letra você vai deixar no primeiro lado da igualdade. E tudo que não tem letra você vai deixar no segundo lado da igualdade. Então, ó, preste atenção nisso aqui agora. Para isso, basta passar o número que está de um lado da igualdade para o outro lado, utilizando a operação inversa. E o que é a operação inversa? Se o número está no primeiro lado da igualdade positivo, ele vai passar para o segundo lado da igualdade negativo. Se o número está no primeiro lado da igualdade negativo, ele vai passar para o segundo lado da igualdade positivo. Isso com mais e menos. Agora, se for multiplicando, ou seja, se no primeiro lado da igualdade o número está multiplicando, ó, isso aqui, gente, para vocês não ficarem perdidos, é que tanto faz eu escrever 2x vezes y, por exemplo, como eu fazer assim, ó, 2 pontinho y, ou se eu escrever sem nada, 2y. Aqui é 2 vezes y, aqui é 2 vezes y e aqui é 2 vezes y. Então, preste atenção, porque na hora que eu escrever a equação, vocês não ficarem perdidos. Se eu colocar um xzinho, se eu colocar um pontinho, ou se eu não colocar nada, tudo é multiplicação. Então, ó, se no primeiro lado da igualdade ele estiver multiplicando, você vai passar o número ou a letra para o segundo lado da igualdade, o quê? Dividindo. Se no primeiro lado da igualdade ele estiver dividindo, você vai passar ele para o segundo lado da igualdade multiplicando. Então, isso é que é a operação inversa. Se de um lado, ó, vou resumir aqui, ó, bem resumidozinho, ó. Se de um lado da igualdade ele estiver somando, você vai passar para o outro lado subtraindo. Se ele estiver subtraindo, você vai passar para o outro lado da igualdade somando. Se ele estiver multiplicando, você vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. E se ele estiver dividindo, você vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, não esqueça mais isso, porque ela vai ser muito usado agora. Ok? Então, vamos lá. Preste atenção nesses exemplos. Coloquei aqui 4 exemplos. Exemplos A, B, C e D. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho x mais 5 igual a 10. É uma equação do primeiro grau? É, porque aqui não tem nada escrito mais, é 1. Então, eu tenho ax mais b igual a um valor. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, preste atenção. Eu acabei de dizer que na solução da equação do primeiro grau, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai deixar tudo que tem letra no primeiro lado da igualdade. E vamos pegar tudo que não tem letra e vamos levar para o segundo lado da igualdade. Agora, só que quando muda de lado, muda de sinal. Então, preste atenção. X é uma letra E. Então, aqui, ó, preste atenção. Ó. Aqui eu tenho a igualdade. Desse lado da igualdade é o primeiro lado da igualdade. Esse outro lado aqui da igualdade é o segundo lado da igualdade.
primeira coisa que eu ensinei a vocês. Tudo que tem letra fica no primeiro lado da igualdade. O x já está no primeiro lado da igualdade, então eu não vou mexer com ele, eu só vou repetir. Beleza? Agora, ó, o x está no primeiro lado da igualdade. Agora, só que eu tenho aqui, ó, mais 5. Ele não está no primeiro lado da igualdade, mas o que foi que eu acabei de dizer a você? Tudo que não tem letra vai para o segundo lado da igualdade. E quando ele muda de um lado para outro, a gente tem que mudar o quê? O sinal. Aqui está mais. Então, eu disse, quando tiver mais, ele vai para o outro lado da igualdade, o que? Menos. Então, aqui, ó, o 10 já está no segundo lado da igualdade, eu só faço repeti-lo. E esse 5, eu vou passar ele daqui para aqui. Mudou de lado, mudou de sinal. Ele está mais, passou o quê? Menos. Beleza? Ó, olha a operação inversa. Ele estava mais de um no primeiro lado, passou para o outro menos. Então, aqui ele era mais 5, passou para o outro lado menos 5. Quem já está na sua posição certa, eu não faço nada, eu só faço repetir. Eu só faço repetir. Então, ó, o x já estava no primeiro lado da igualdade, eu só repeti ele. O 10 já estava no segundo lado da igualdade e estava certo, ou seja, quem não tem letra está no segundo lado da igualdade, ele já estava no lugar certo. Eu não fiz nada, só fiz repetir. Agora, o 5 foi que eu fiz. Por quê? Porque o 5 estava no primeiro lado e eu levei ele para o segundo lado. Então, quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Estava mais, vai o quê? Menos. Olha ele aqui, ó, menos 5. Então, agora encontrei o valor de x. 10 menos 5 dá quanto? 5. Agora, ele diz que quando a gente encontra o valor da incógnita, a gente tem que verificar se é verdadeiro. Então, presta atenção. Se eu tenho 5, ou x mais 5 igual a 10, e eu descobri que x é 5, então no lugar de x eu vou colocar o valor dele, que é 5 mais 5, isso aqui igual a 10. 5 mais 5 dá quanto? Dá 10. 10 é igual a 10? É. Então isso aqui é verdadeiro. Então a gente encontrou o valor da incógnita x. Beleza? Segundo exemplo. Mesma coisa, praticamente a mesma coisa do primeiro exemplo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, x menos 8 mais 4. É uma equação do primeiro grau? É. Por quê, gente? Ó, a gente viu que para ser equação do primeiro grau, o expoente tem que ser 1. Ó. Quando não tem nada escrito aqui é 1. Quando não tem nada escrito aqui é 1. Então é uma equação do primeiro grau. Beleza. Se é uma equação do primeiro grau, como é a solução? A solução é o quê? Tudo que tem letra fica no primeiro lado da igualdade e o que não tem letra fica no segundo lado da igualdade. Então, ó, a igualdade está aqui. O primeiro lado da igualdade é esse. E o segundo lado da igualdade é esse. Então, tudo que tem letra fica onde? No primeiro lado. E tudo que não tem letra fica onde? No segundo lado. Então, ó, o x já está onde eu quero. O que é que eu vou fazer com ele? Nada. Só vou repetir. Igual, ó, o 4 já está onde eu quero, que é no segundo lado da igualdade. O que é que eu vou fazer com ele? Nada. Vou repetir. Agora, o menos 8, ele não tem letra. Então, ele está no lugar errado. Foi o que eu acabei de dizer. Tudo que tem letra fica no primeiro lado. E o que não tem letra tem que ir para o segundo lado. Então, ó, esse menos 8 não tem letra. Então, vou ter que tirar ele desse lado e colocar para esse outro. Só que quando a gente muda de lado, muda de sinal. Se está menos, vai passar para o outro lado o quê? Mais. Então, aqui vai ficar mais 8. Beleza? E 4 mais 8 é quanto? É 12. Aí, vamos verificar se isso é verdade. Eu sei que é verdade, mas vamos verificar. Eu tenho lá o x menos 8 igual a 4. A gente encontrou que x é quanto aqui? 12. Então, vou tirar x e vou colocar 12. 12 menos 8 igual a 4. 12 menos 8 é quanto? É 4. 4 é igual a 4, é. Então, isso aqui é o quê? Verdadeiro.
Beleza? Então agora, ó, nesse terceiro exemplo, complicou mais um pouquinho. Por quê? Porque nós vamos usar todas as operações inversas. Então nós vamos, aqui tem menos, vai passar mais, aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então vamos lá. É uma equação do primeiro grau? Por quê? Porque o expoente da incógnita é 1. Se o expoente da incógnita é 1, então é uma equação do primeiro grau. Então, eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau. Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu estou com a igualdade. Desse lado da igualdade é o quê? O primeiro lado da igualdade. Esse outro lado da igualdade é o quê? O segundo lado da igualdade. O que foi que eu disse? Tudo que tem letra fica no primeiro lado da igualdade. Então, o que é que tem letra aqui? 3x. Então, ó, eu não faço nada com ele, eu só faço repetir. Ó, lembre-se disso aqui que eu acabei de explicar, ó. Esse 3x aqui, ó, se eu escrevesse assim, ó, 3 vezes x. Se eu escrevesse 3 vezes x, ou se eu escrevesse 3 vezes x, ó, um xzinho, um pontinho ou nada. Tudo aqui é a mesma coisa, é vezes. Lembre-se disso, na hora da escrita eu posso escrever das três maneiras, tudo é multiplicação, é vezes, então aqui é 3 vezes x, então tá aqui, ó, 3x é 3 vezes x, tá aqui. Já tá no lugar certo, ou seja, eu não vou mexer com ele, só faço repetir. O 10 não tem letra e ele já está no segundo lado da igualdade, então não vou fazer nada com ele. Só vou o que? Repetir. Beleza? Beleza. Agora o seguinte, esse menos 2. Esse menos 2 não tem letra e está no primeiro lado da igualdade. Então eu preciso levar ele para o segundo lado da igualdade. Só que mudou de lado, mudou de sinal. Se ele está negativo, vai passar para o outro lado o quê? Positivo. Então aqui menos 2 vai passar o quê? Mais 2. Então, continuando, agora eu vou ter, ó, 3x igual a 10 mais 2, 12, ok? Agora vem a segunda parte da operação inversa, que é o quê? Ó? Se está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Se está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, beleza? Nesse caso aqui, ele está multiplicando. Eu acabei de explicar aqui, ó. Mesmo que eu não coloque ponto, mas vocês vão entender que isso aqui é 3 vezes x. Então, ó, o 3 está multiplicando o x. Eu vou ter que tirar ele desse lado e passar para o outro. Professor, por que é que o senhor tem que tirar esse 3 daí para passar ele para o outro lado? Porque eu quero o valor de x e não de 3x. Então, no primeiro lado da igualdade, eu tenho que deixar só o x. Eu tenho que tirar esse 3 daí. E como é que eu tiro esse 3? Eu tenho que levar ele para o outro lado da igualdade. E o que foi que a gente aprendeu? A gente tem que usar a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, ele está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 12, ó, dividido por 3. Então, ele estava aqui multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. E 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. Por quê? 3 vezes 4, 12. Esse já foi um pouquinho mais complicado. Tá vendo, gente? Mas nada, só prestar atenção no passo a passo. Novamente, de novo, outra vez, o que é que vocês têm que prestar atenção? No primeiro lado da igualdade tem que ficar o que tem letra. No segundo lado da igualdade tem que ficar o que não tem letra. Isso é a primeira coisa que você tem que se lembrar. Segunda coisa que você tem que se lembrar. Mudou de lado, mudou de sinal. Então, isso aí é o que? Você vai usar a operação inversa. Se está mais, passa menos. Se está menos, passa mais. Se está vezes, passa a dividir. Se está dividir, passa a vezes. Beleza? Então, vamos aqui agora para a quarta. Ó. Eu tenho 8x menos 6 igual a 6x mais 12. Então, ó,
Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Tudo que tem letra, ó, desse lado de cá, é o primeiro lado da igualdade. Esse lado de cá é o segundo lado da igualdade. Primeira coisa que você tem que entender. No primeiro lado da igualdade fica tudo que tem x. E o segundo lado da igualdade fica tudo que não tem x. Então, ó, o 8x já está no primeiro lado da igualdade. Eu não faço nada, eu só faço repetir. Agora, ó, 6x tem letra. Ele está no segundo lado da igualdade. E eu tenho que trazer ele para o primeiro lado. Professor, por que eu tenho que trazer o 6x para o primeiro lado? Porque eu não acabei de dizer que tudo que tem letra tem que ficar no primeiro lado da igualdade? Então eu tenho que colocar. Só que mudou de lado, mudou de sinal. Então, outra coisa. Se eu escrevendo 6x e se eu escrever mais 6x, ó, mesmo esse aqui não tendo nada, você considera como mais. Só vai ser menos se tiver o sinal de menos. Se não tiver o sinal de menos, você vai considerar mais. Agora, se tivesse o sinal de menos, como está esse aqui, aí seria menos. Como não tem sinal, você vai considerar mais. Então, aqui, ó, na frente do 6 não tem nenhum sinal. Então, a gente vai considerar o quê? Mais, ó. Se não tem sinal, você considera mais. Então, ó, na frente do 6 não tem sinal. Então, é mais 6x. Como eu tenho que mudar ele de lado, eu mudo de sinal. Se está mais, passa o quê? Menos. Então, ficou ó, menos 6x. Então, tudo que tem letra já está no primeiro lado. Agora, vamos para o segundo lado. O segundo lado da igualdade tem que ter tudo que não tem letra. Ó. O 12 não tem letra. Já está no segundo lado. Eu faço alguma coisa com ele? Não. Só faço repetir. Agora, o 6. Ó. O menos 6 não tem letra. Então, eu tenho que levar ele para o segundo lado da igualdade. Mudou de lado, mudou de sinal. Tá menos, vai passar o quê? Mais. Então, agora vamos, ó. 8x menos 6x. Nesse caso aqui, gente, você sempre faz isso aqui, ó. 8 menos 6 e repete o x. Beleza? Sempre que você tiver nessa situação, podia ter aqui, ó. 8 menos 6x mais 4x, não importa. Você coloca os números que está somando ou subtraindo e no final coloca o x. Então, aqui, ó, 12 mais 6. Então, presta atenção. Você já poderia ter resolvido. Estou só explicando. Na hora que você for resolver, você não precisa fazer isso aqui, não. Estou só fazendo para explicar. Então, agora, 8 menos 6 dá quanto? Dá 2. Então, ficou, ó, 2x. E aqui, 12 mais 6 dá quanto? 18. Não é isso? Então, ó. O 2 não tem nada aqui no meio, então isso quer dizer que é 2 vezes x, ou seja, o 2 está multiplicando x. Só que eu quero encontrar o valor de x e não de 2x. Então, eu tenho que tirar esse 2 aqui para ficar só com x. E como é que eu tiro? Ele está multiplicando, eu vou ter que levar ele para o outro lado da igualdade, com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, aqui vai ficar 18 dividido por 2. Então, ó, ele estava desse lado aqui multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a explicação nesses 4 exemplos. Que eu usei, a maioria das possibilidades vai cair mais ou menos dessa forma, tá certo? Então, vamos fazer uma atividadezinha rápida para encerrar a aula de hoje. Então, vamos lá, atividade. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Determine esse número. Então, vamos fazer isso aqui, ó. O dobro é quanto? 2. De um número, eu sei qual é esse número? Não. Se eu não sei qual é esse número, eu vou chamá-lo de x. Adicionado. Adicionar é o quê? Somar. De quanto? De 5.
Isso é igual a quanto? A 155. Determine esse número, ou seja, ele quer que a gente encontre o valor de x. Então, ó, mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. Tudo que tem letra tem que ficar no primeiro lado da igualdade. E o que não tem letra tem que ficar no segundo lado da igualdade. Então, ó, estou colocando na igualdade aqui. Quem é que tem que ficar no primeiro lado da igualdade? Quem tem letra. Quem é que tem letra aqui? 2x. Então, tá aqui. E no segundo lado da igualdade que não tem x, ó, o 155 já está no segundo lado. Se ele já está e não tem letra, eu não preciso fazer nada, eu só faço repeti-lo, porque ele já está na posição certa. Agora, esse camarada aqui, ele está no primeiro lado da igualdade, só que não tem letra. Então, vou ter que tirar ele daqui e colocar no segundo lado da igualdade. Mudou de lado, mudou de sinal. Tá mais, vai passar o quê? Menos. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2x igual 155 menos 5 dá o quê? 150. Então, preste atenção. Eu preciso determinar o número, só que esse número é quem? X. Mas aqui eu não tenho x, eu tenho 2x. Então, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Como é que eu tiro ele? O que é que esse 2 está fazendo com x? Qual é a operação matemática que esse 2 está fazendo com x? Ele está multiplicando x. Se eu preciso levar ele para o outro lado, eu vou ter que inverter a operação. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, eu vou passar ele para o outro lado dividindo o 150. E 150 dividido por 2 dá quanto? Dá 75. Ok? Então, prestou atenção aí, ó. Uma atividade tranquila. Você só é aplicar toda essa teoria que eu já repeti inúmeras vezes só hoje. Então, vamos lá. Próxima atividade. Roberta tem 4 anos. Não, desculpa, li errado. Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara. A soma das duas idades é igual a 44. Determine a idade de Roberta e Bárbara. Então, vamos por partes. Vamos prestar atenção. Primeira coisa, Roberta, eu vou chamar de R. Então, ó, Roberta, eu vou chamar de R. E Bárbara, eu vou chamar de B, só para facilitar os cálculos. Professor, poderia ser x e y? Poderia. Poderia ser um quadrado e um triângulo? Poderia. Certo? Aqui é só uma questão de identificação, beleza? Então, Roberta eu chamei de R e Bárbara eu chamei de B. Então, vamos lá. Ó. Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara. Se Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara, então Roberta tem a idade de Bárbara mais 4. Ó, vê se vocês me entendem, ó. Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara. Eu sei a idade de Bárbara? Não. Então, chamei de B. Eu só sei que Roberta tem 4 anos mais velha. Então, eu coloquei Bárbara, que eu nem sei Roberta e nem sei Bárbara. Mas eu sei que Roberta tem 4 anos mais velha que Bárbara. Pronto. Isso aqui eu representei uma equação. Vamos entender o resto agora, ó. A soma das idades das duas é quanto? É 44. A soma das idades de quem? De Roberta e Bárbara. Então, ó, Roberta mais Bárbara é igual a 44. Então, preste atenção que eu fiz aqui, ó. Primeiro eu peguei essa informação aqui, ó. Essa foi a minha primeira informação, ó. Minha primeira informação. Que ela diz o quê? Que Roberta
é 4 anos mais velha que Bárbara. Só que eu nem sei a idade de Roberta e eu nem sei a idade de Bárbara. Mas eu sei que Roberta é 4 anos mais velha do que Bárbara. Então, Roberta é igual a Bárbara mais 4. Por quê? Porque Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara. Minha primeira informação. A minha segunda informação é essa aqui, ó. Que ele diz o seguinte, que a soma das idades das duas é 44. Então, a idade de Roberta mais a idade de Bárbara é igual a 44. Agora ficou fácil. Preste atenção por que ficou fácil. Eu não sei que Roberta é igual a Bárbara mais 4. Agora preste atenção. Numa equação do primeiro grau, eu tenho que ter quantas incógnitas? Uma. Se eu tenho uma, aqui não vai dar para resolver, porque aqui eu tenho uma incógnita R e outra incógnita B. Como é que eu resolvo essa parada? Eu vou substituir essa equação nessa segunda. Professor, não entendi. Preste atenção. Aqui eu estou dizendo, vou falar RB, tá certo? Quando eu falar R é Roberto e quando eu falar B é Bárbara. Então, ó, R é igual a B mais 4. Eu não tenho R aqui? Ó, eu vou tirar a letra R daqui e vou colocar o valor dela, que é esse. Então, no lugar de R, eu vou colocar quem? B mais 4. Então, ficou aqui, ó. B mais 4. Isso aqui é R, ó. Isso aqui é R. Só que eu tenho que somar mais quem? Mais B. Isso aqui é igual a quê? A 44. Então, ó, eu substituí, vamos chamar essa daqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Eu substituí a 1 na 2. Ou seja, onde tinha R, eu tirei o R e coloquei B mais 4. Então, aqui eu tenho ó, R mais B. Eu tirei o R e coloquei o B mais 4. Professor, por que o senhor fez isso? Porque eu preciso ter uma incógnita para poder resolver. Nesse caso aqui eu tenho duas RB. Nesse caso aqui eu tenho duas RB. Mas quando eu fiz a substituição, eu fiquei só com uma. Ó, B e B. Agora eu consigo resolver. Por quê? Ó? B mais B dá quanto? Dá 2B. 2B mais 4 igual a 44. O 4, tudo que tem letra de um lado, que não tem letra do outro. O 2B, B é uma letra, já está no primeiro lado. Então, eu só faço repeti-lo. O 44 não tem letra, mas ele já está no segundo lado. Então, eu só faço repeti-lo. Agora, o mais 4 não tem letra e eu preciso levar ele para o outro lado da igualdade. Mudou de lado, mudou de sinal. Tá mais, passou menos. Então, 2B vai ser igual. 44 menos 4 fica o quê? 40. Continuando aqui em cima. Ó, eu quero saber o valor de B e não de 2B. Então, qual é a operação? Eu preciso tirar esse 2 daqui. Então, qual é a operação que o 2 está fazendo com o B? A operação de multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com B igual a 40 dividido por 2. E 40 dividido por 2 é quanto? 20. Então, encontrei a idade de Bárbara. A idade de Bárbara é 20. Só que ele diz aqui, ó, que Roberta é Bárbara mais 4. Então, ó, Roberta tem a idade de Bárbara mais 4 anos. Está aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? B, né, Bárbara? Eu vou tirar onde tem B, ó, vou substituir essa nessa. Onde tem B, eu vou tirar B e vou colocar 20. Eu tenho B aqui. Então, eu fiquei com Roberta é igual a 20 mais 4. Que é igual a quanto? 24. Então, Bárbara tem 20 anos
e Roberta tem 24 anos. Professor, o senhor tem certeza que está certo? Tem. Que ele diz aqui, ó, a idade das duas somadas dá 44. 20 mais 24 dá 44. Beleza, gente? Então, ó, por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.